Olá, Rafael, boa noite. Eu me chamo Arthur, tenho 15 anos e este fato se passou comigo quando eu morava em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Hoje, eu não posso dizer onde moro. Na virada do ano de 2020 para 2021, eu tinha 14 anos e fui passar a virada do ano no sítio do meu avô. O meu avô morava sozinho no sítio, ele e mais 3 cães da raça Pitbull. Na verdade, o meu avô já chegou a ter 8 cães dessa raça, mas segundo ele, 5 foram mortos ou defendendo em uma caçada. A minha avó havia morrido há mais de 10 anos. Na época, ela saiu para a mata para recolher algumas ervas e nunca mais retornou. O meu avô sabe o que aconteceu com ela, mas as pessoas da família não acreditam em suas histórias. E todos dizem que ela foi atacada por alguma onça. O meu avô Antônio era um caçador de lobisomens. E só há uma maneira de se aposentar neste ramo. Isso mesmo, você só se aposenta quando morre. No dia 31 de dezembro de 2020, estavam os meus pais, tios e alguns primos reunidos no sítio do meu avô. Os meus primos, por serem mais velhos, nunca deram crédito às histórias do meu avô. Porém, eu sempre acreditei nele. Você sabe o que é um lobisomem? O vovô perguntou. Estávamos sentados em nossas cadeiras de balanço, no alpendre do sítio. O meu avô tinha a sua espingarda pendurada sobre a geladeira. E também fotos de nós, netos, preenchendo cada centímetro de espaço da geladeira. Quando me sentei com meu avô para ele me contar suas histórias, eu senti como se estivesse entrando em outro mundo. Um mundo de caçadores e contadores de histórias de lobisomens. Você está me ouvindo, filho? Ele me perguntou me cutucando. Sim, eu disse. Eu sei o que são lobisomens. É como um monstro, mas é também uma pessoa. O vovô riu, parando para tomar um gole de chimarrão. O copo ao lado da sua cadeira estava na metade. Eu gosto disso, disse ele. Mas as pessoas são piores que qualquer monstro. Um lobisomem não pode ter total controle de uma pessoa sem a pessoa permitir. Na verdade, o lobisomem é apenas uma ferramenta de poder para a pessoa se transformar. O sítio estava barulhento com toda a família reunida para a virada do ano. Após a pandemia, as pessoas ficaram animadas para se reunirem novamente, para se conectar, para grelhar um costelão gaúcho e contar suas histórias de quarentena. A minha mãe disse que iríamos ver os fogos de artifício na cidade, mas primeiro eu tinha que dizer boa noite ao meu avô e passar algum tempo com ele. Espero que você nunca encontre nenhum lobisomem, disse ele. Às vezes, eles estão na sua frente e se você tiver sorte, você consegue matar um. Mas outras vezes, eles se aproximam de você quando você não está olhando. Então, eles meio que... eu não sei. As minhas mãos estavam úmidas. Imaginei várias coisas se passando na minha cabeça. Seres corcundas gigantes e peludos entrando no meu quarto enquanto eu dormia. Imaginei os seus olhos grandes e cheios de veias e as suas garras e presas. O que eles fazem? Eu perguntei. O vovô tomou outro gole. Bem, às vezes eles usam você como um cachorro usa uma cadela, disse ele rindo novamente.
como uma cadela. Sim, eles te perseguem, assim como os cães perseguem as cadelas no cio. Ele te domina em uma situação onde você não tem nenhuma escapatória. Eu ri enquanto vovô farfalhava o meu cabelo. Enquanto a imagem surgia, eu não conseguia parar de rir. Eu imaginei o meu avô se transformando em um lobisomem. Contei isso a ele e ele ficou sério. É engraçado, certo? Disse o meu avô. Eu balancei a cabeça. O vovô segurou a parte de trás do meu pescoço e eu podia sentir os seus calos, gordos e endurecidos por 40 anos como marceneiro. Então, o que você faz quando a maldição já está dentro de você? Eu perguntei. O vovô assentiu, bebendo o resto do seu chimarrão. Quando ele colocou o copo na mesa perto da sua cadeira, os meus pais saíram de casa e o meu pai estava discutindo sobre perder as chaves e a minha mãe o ignorando. E quando meu pai nos viu conversando, ele acenou e nós acenamos de volta. Atrás de sua cabeça, a lua estava grande e o céu cheio de estrelas, pronto para o ataque de fogos de artifício. Quando a maldição já está dentro de você, vovô disse, você resiste com toda a sua força e vontade. Lembre-se, é você que deve controlar a maldição, e não o contrário. Mas, vovô, por que está falando isso? Eu não sou um lobisomem. Eu perguntei. Você está pronto para irmos até a cidade? O meu pai perguntou, caminhando até nós. A minha mãe já estava no carro. Pai, o vovô e eu estávamos falando sobre monstros. Eu disse. Eu posso me encontrar com vocês mais tarde? Você não pode ficar andando por essas ruas sozinho. O meu pai disse. Você nunca sabe que coisas ruins estão à espreita lá fora? Vá em frente, garoto, disse o meu avô, farfalhando o meu cabelo novamente. Vai curtir o show. Ok, tudo bem, eu disse, levantando da minha cadeira. Quando a minha mãe nos alcançou, nós três descemos a calçada, enquanto meu avô se levantou, veio até mim e me deu um rosário. Ele disse que seria para a minha proteção e disse também que o rosário apenas me protegeria do mal. Porém, era eu que deveria escolher qual caminho seguir. Eu mantive os meus olhos de volta nele enquanto caminhávamos em direção ao carro. E depois de curtir o show da virada na cidade, retornamos para o sítio e nos encontramos com o vovô e o resto da família. Eu estava muito cansado, afinal eram 4 da manhã e no outro dia cedo fomos embora. 6 meses se passaram e o vovô foi encontrado morto na mata, perto de onde a minha avó também havia sido encontrada morta. Eu disse aos meus pais que ele havia saído com a sua espingarda dizendo que ia caçar um lobisomem. Então, todos deduziram que alguma onça o matou. Porém, eu vou contar a verdadeira história. O meu avô caçava lobisomens por um único motivo. Ele tinha uma força fora do comum, pois ele nasceu com a maldição lupina herdada dos seus avós. Porém, o vovô sempre se controlou, ao contrário de mim, que sempre fui fraco. Mas eu não era bem isso. Na verdade, eu escolhi um lado. O vovô combatia as feras com muita munição e a sua força sobre-humana. Ele sabia que eu carregava essa maldição, pois um lobisomem conhece o outro. Ele me poupou da morte, pois acreditou que eu seria mais forte que isso. Mas acontece que depois que me transformei pela primeira vez, eu realmente gostei de toda aquela adrenalina e poder.
Mas eu sabia que o meu avô seria uma pedra no meu sapato. Além do mais, 2 onças não habitam a mesma toca. Naquele dia eu fui passar um final de semana no sítio do meu avô. Então, eu disse a ele que quando saí para dar uma volta na mata, alguma coisa atacou os cães. O vovô pegou a sua espingarda e partimos para a mata. E isso era por volta de 19 horas. Eu me perdi dele e alguns minutos depois ele localizou os cães. Os 3 estavam amarrados em uma árvore. O vovô largou a sua espingarda para desamarrar os cães e isso lhe custou a vida. Eu havia amarrado os cães ali. Eu havia preparado essa armadilha. E eu havia me transformado na fera nesse meio tempo em que me perdi e ataquei o vovô. Mas mesmo velho, ele era forte e conseguiu me golpear e pegar a sua espingarda de volta. Mas me reconheceu transformado naquela coisa e não teve coragem de atirar em seu neto preferido. Então, eu aproveitei a brecha e o matei. Os cães eufóricos não podiam fazer nada, pois eles estavam amarrados na árvore. O vovô acreditou em mim. Acreditou que eu seria uma pessoa do bem. Porém, eu escolhi o outro lado. Ele foi fraco e a fraqueza foi a sua derrota. Bem, eu amava o meu avô, mas eu sabia que mais cedo ou mais tarde seria ele ou eu. Boa noite.